Cara, essa notícia me surpreendeu bastante, assim, né? Alguns veículos dando até como bem encaminhado, conversas avançadas. E aí, só, porra, dando minha opinião antes de jogar para vocês, assim, eu acho que o Palmeiras que perdeu o Aníbal, né, pro River Plate, seria um substituto, não é nem a altura, né? Melhor que o Aníbal, acho que o Marlon Freitas joga muita bola. Eu acho que times que têm muita grana, como o Flamengo, Palmeiras, assim, e aqui no futebol brasileiro especificamente, em vários momentos pensam em contratações de jogadores mais jovens, até para um potencial revenda, etc e tal. Só que às vezes, cara, quando você tem, porra, um problema ali no seu elenco, uma lacuna, porra, às vezes é importante ter os caras experientes, sabe? Assim, é uma parada que eu até critico muito o Red Bull Bragantino, assim, de querer só jovem, e às vezes botar uma molecada junta para jogar e não ter uns caras mais experientes ali para comandar, isso acaba afetando. Então, porra, o Palmeiras, olhar aqui pro mercado interno, e os valores seriam de 32 milhões de reais, eu acho até alto pela idade do Marlon Freitas, mas Vai assim, fazer 31 no início do ano. 31? 31. Ele tem 30, vai fazer 31. 31 anos o Marlon Freitas e 32 milhões é o que o Palmeiras estaria disposto a investir. Aí vamos lá. Para o Palmeiras, ótimo, seria uma negociação absurda. Para o Botafogo, eu acho péssimo. Independentemente da idade e do valor investido, se você for analisar o custo-benefício, é um recado que você passa. Assim, eu vi uma postagem do Textor agora falando: Papai Noel vai trabalhar porque quer mais título em 2026. Porra, quando você pensa querendo mais títulos, você está brigando com Flamengo, Botafogo, obviamente outros times podem conquistar, como o Corinthians conquistou esse ano, Flamengo, Palmeiras. E aí quando você vende o seu principal jogador, a principal cara do Botafogo no ano vitorioso que teve em 2024, um ídolo da torcida, o cara que, pô, é um marco para o clube, para o principal, se não o principal, para um dos principais rivais na briga por títulos, eu acho que você passa uma mensagem de quero brigar, mas olha, talvez o dinheiro seja mais importante para mim. Então, enfim, não está fechado. O Botafogo disse que soube muito pela imprensa dessa negociação, tem uma reunião urgente com o Marlon Freitas para tentar fazer uma nova proposta, entender qual é o movimento ali, se o Marlon Freitas quer de fato ir ou não. Mas essa é a minha visão geral. Qual a sua visão, Laura Luzzi? Cara, pensando esportivamente, para mim faz muito sentido, assim, como você já falou. Pro Palmeiras. Pro Palmeiras, sim. Pro Botafogo, pelo contrário, né? Porque às vezes tem uma negociação que a gente pode achar que é boa para os dois. Sim, concordo com você. Não, mas não nesse caso, não acho esse caso. Apesar do dinheiro ser muito importante, aí talvez um pouco do que a gente falava sobre modelos de gestão. Pois é. Qual é o modelo de gestão da SAF do Botafogo? Já questionei aqui outras vezes, porque muitas vezes é o dinheiro que está na frente. Sim. Como foi o desfazer do elenco campeão. Mas, enfim, pro Palmeiras, para mim, faz muito sentido. Até ia perguntar para vocês veem ele jogando junto com o Andrés Pereira? Seria um baita meio de campo, né? É um desafio. Porque ali, Rafael Veiga já não tá, Maurício entrando meio assim, os dois ali, teoricamente, o primeiro volante seria quem? Eu acho um desafio mesmo. Talvez o Evangelista voltando, ele volte a utilizar o Andrés como estava no início da chegada do Andrés, né? Mais avançado. Foi a melhor versão pra mim. Foi a melhor versão pra mim também. Aí tem o Fux também, né? Que tá jogando ali, enfim. Mas mas o Fux, teoricamente, ele era zagueiro, né? Sim. Tô falando que foi utilizado nessa... Também tem o campinho aí, caraca, que produção. Essa escalação é a escalação da final da Libertadores, tá? Então, ali com o Fux fazendo volante, terceiro zagueiro, junto com o Andrés Pereira. Só que eu acho que o Palmeiras, de fato, com o Andrés, segundo volante, ficou mais exposto, né? Não à toa, sofreu muitos gols. Eu acho complexo esse meio campo com o Marlon Freitas e Andrés Pereira, tá? Acho que dá pra jogar, mas... O Veiga fica que eu digo no campo, no time titular, tá pensando. Não tô falando de ficar no Palmeiras, obviamente. Assim, o Andrés, ele pode jogar como segundo homem, assim, com bola ele vai contribuir, mas eu acho que sem bola o time fica mais vulnerável. Sim. E a melhor versão do Andrés no Fulham foi como 10, né? Sim. O Fulham do Marco Silva era um 4-2-3-1, ele era o camisa 10, jogava atrás do Mitrovic. O Marlon você vê mais como primeiro ou como segundo? Eu acho que ele é mais segundo, né? Era porque era Gregory e Marlon naquele Botafogo que ganha. Quem mordia. Exato, tinha um marcador pra ter ele. Tô com o Bruninho. Gregory, eu acho que era que o Palmeiras precisava. Um cara assim, né? O primeiro volante. Também acho. Que é o que eu acho que é o necessário no Palmeiras. Agora, eu fico muito com o que o Bruninho falou, mas tranquilamente.
Negociação Palmeiras ótima, porque é um jogador Baita jogador. de garantia, vai chegar lá, vai jogar, não tem o Muito que bom. pensar. E 32 milhões, nós estamos falando o quê? De 5 milhões de euros. No mercado de hoje, você não contrata um jogador do nível do Marlon Freitas para jogar de titular no Botafogo de jeito algum no mercado. Então, não sei assim, se o Botafogo quer isso, e se for ceder, acredito que seja muito pela vontade do Marlon. Né? Pode ser. Eu vou te falar assim, cara. Ou então o ponto que a Laura trouxe, né, de gestão, porque assim, o Botafogo fez muito investimento, né, uma hora esse dinheiro tem que entrar, não sei, mas eu acho deficitário. Mas assim, 700. eu gostei da provocação da Laura, com o que o Palmeiras tem à disposição hoje. Como vocês escalariam o Marlon Freitas nesse time? Quem sairia ali para o Marlon entrar? Ou mudaria o esquema? Eu mudaria o esquema, Tiraria o tiraria o Veiga. Veiga. Ali o Veiga adiantaria o Andrés E colocaria Tá. Fux Mas eu acho que com o Palmeiras tem que Marlon. buscar um 5, tá? É, porque o Tanto que, assim, a imprensa... Não, o nome que o Djalma levantou... Gregory seria é muito o bom, Gregory. né? Não, mas o interesse, né, segundo colegas nossos da imprensa, é o Fabinho, né? É, sim, sim. verdade. Seria um camisa 5 para jogar com... Pô, aí Fabinho, Marlon Freitas, Andrés Pereira, cara, aí é muita coisa, tá? Aí é um baita Palmeiras. Evangelista e Andréas. Também. Pode ser. Acho que encaixa. O Evangelista é o cara que quando voltar vai contribuir Sabe muito. quando volta? Não lembro agora. Mas tem também o outro Mas essa aí gringo, pra nós. também um O ficou, né? Aníbal saiu e tem o Emiliano Martins. Emiliano Martins. Que é o primeiro. Mas eu acho que um nível um pouquinho abaixo, né? Assim, pela ótica do Palmeiras, acho que seria uma negociação sensacional. Por quê? Tecnicamente, você ganha um cara que está entre os melhores da posição, um cara muito forte também, força Sim. física, se encaixa bem no estilo de jogo do Abel Ferreira. Um cara que já foi campeão, um cara que já foi protagonista. E, o principal, enfraquece um concorrente. Pela ótica do Botafogo, eu acho essa negociação um desastre e um atestado de enfraquecimento. O Marlon Freitas é ídolo do clube, o Marlon Freitas é o capitão e líder, é um cara que em vários momentos esse ano, quando o Botafogo esteve mal coletivamente, a gente fez um jogo no Newton Santos contra o Flamengo, e em determinado momento da partida, ele batalhava e jogava sozinho, cara, no meio campo. Então assim, o Botafogo perder o Marlon Freitas pro Palmeiras, para mim, é um atestado assim, de enfraquecimento da sua gestão, porque você está fortalecendo um rival direto, um concorrente direto, você está perdendo um ídolo do seu clube para um adversário ali em grandes competições. Torcedor, desde ontem, muito chateado, né, com essa possibilidade. E assim, quando você tem uma SAF, você tem um poderio financeiro, né, arrojado, como é a SAF do John Texton, um investimento de 700 milhões. Assim, você acabar se desfazendo de um ídolo dessa maneira, eu acho que o recado é péssimo. Assim. Se eu fosse o Botafogo, eu faria de tudo pela permanência do Marlon Freitas, a não ser que seja um desejo dele de eu quero respirar novos ares. Eu acho que o projeto hoje do Palmeiras é um projeto mais consolidado, mais estável. Acho que lá eu vou estar mais próximo de títulos nos próximos anos. Enfim, aí é um desejo do atleta. Mas o Botafogo deveria lutar pela permanência do Marlon Freitas. Perder para o Palmeiras, para um clube brasileiro, qualquer clube brasileiro. E que criou também essa ídolo. questão, né, de Botafogo e Palmeiras. Então, pra torcida, isso deve pesar até mais. E para repor é difícil, hein? Um cara desse nível aí, difícil. Antes de falar, a gente vai falar de... Só a informação do Lucas Evangelista, tá? Ele ficou aí, quando a galera saiu de férias, ele foi um dos poucos que ficou ainda treinando lá no CT e deve voltar aos treinos no gramado início de janeiro. Então o diretor me cantou essa aqui. Antes de falar de Vitor Roque, né, que tem um possível interesse do futebol inglês, aproveitando esse gancho do Donan, Djalma, falando da vontade do jogador, queria te ouvir, na tua carreira, assim, tua vontade sempre foi atendida? Tipo, em todos os clubes que você passou, você falou, quero ficar, ficou, quero sair, saiu, ou às vezes não foi tão simples assim? Cara, assim, eu não tive muito isso porque as propostas, com exceção da minha primeira saída, as propostas iam aparecendo, era apresentada e tinha acordo dos dois. A proposta aparecia, apresentada, acordo dos dois. Eu não tive uma situação de eu querer sair do clube. Né? Quando eu tive, eu também consegui, que foi no La Coruña, eu quis sair, que apareceu uma proposta muito boa da Áustria, e foi aí que eu tive um problema com o presidente nesse sentido. Porque eu estava jogando, mas não estava jogando direto. Eu queria jogar. E o contrato era muito melhor. Aí ele falou, mas como eu reponho um jogador do teu nível? Foi o que ele me colocou na mesa. Como que eu vou contratar um jogador do teu nível? Eu falei, eu não quero bota saber. pra jogar, pô. Eu falei, eu não quero saber. Se eu estivesse jogando, eu ia estar aqui feliz. Como eu não estou, eu quero sair. Esse foi... E aí ele te liberou? Liberou. Assim, meio que
Contra gosto. Contra gosto, mas ele liberou porque é aquele negócio, cara. Você ter um atleta insatisfeito no clube, não querendo estar ali, não é legal para ninguém. É opção de trabalho, cara. Como outro dia falou o que foi treinador do Botafogo, o Luiz Castro. Sim. Por que você sabe? Porque eu queria treinar jogadores de alto nível, outro mercado. Cristiano Ronaldo. Cumprir o contrato é assim, normal. Acho que tem que ser assim. Profissional. Aliás, desculpe ao jornalista que eu não vou esquecer o nome. Mas, desculpa, dona, mas num caso desse, o clube pode, peraí, então vou valorizar ele, vou chegar junto no jogador, se é financeiro, vou dar um pouco mais e ter esse tipo também para manter o jogador. O Botafogo aposta nisso, né? Tentar uma valorização, porque o salário que o Palmeiras está apresentando é um salário quase que o dobro que ele ganha hoje no Botafogo. E até eu não lembro o jornalista, desculpe, né? Gosto sempre de dar o crédito, que teve uma negociação com o Fluminense. O Marlon Freitas voltar para o Fluminense. O Marlon Freitas é cria de Xerém, né? Sim. E a negociação estava até avançando, só que o Palmeiras chegou com mais força e acho que até pelo... Você sabe quem foi eu não lembro qual foi o jornalista. Não lembro. Se isso foi o Cauã Tinoco, tá? Qualquer coisa... Eu sei que o diretor fala aqui que foi até o que eu tinha falado, só que eu não tinha citado o nome do Textor, que o Textor convocou uma reunião urgente para falar sobre isso, que segundo ele não estava sabendo de nenhuma negociação pela imprensa, então novos capítulos nos próximos dias. Para dar crédito, então, essa informação que existiu a negociação do Fluminense tentando a contratação do Marlon Freitas foi do Cauã Tinoco, só para dar crédito. Sempre respeitoso, né, no meio jornalístico. Isso que você falou do Textor, cara, isso é importante, que isso eu já conversei com muitas pessoas antes, até existiu o interesse do Vasco no passado, né? É verdade. O Marlon Freitas, o Textor, ele encara o Marlon Freitas como um atleta inegociável, na visão do Textor, tá? Então, assim, eu acho que ele vai fazer de tudo pela permanência do como seu tem capitão. Que fazer, acho Sim, bem eu acho correto, também. Da contratação de Marlon Freitas pelo Palmeiras na tarde do dia 25 de dezembro, Natal. Palmeiras, Botafogo e Marlon Freitas haviam concordado com a transferência do atleta, operação de 5 milhões e 400 mil euros, como eu revelei para vocês no vídeo da tarde desse dia 25. Pois bem, repercussão entre torcedores do Botafogo foi terrível, a ponto de John Textor começar a ser atacado por torcedores botafoguenses. A solução encontrada pelo Botafogo: criar uma videoconferência entre o Marlon Freitas e o John Textor nessa sexta-feira. Estava tudo encaminhado, era questão de tempo. Mas para o Textor dar essa satisfação ao torcedor dizendo: olha, fiz uma última reunião e quis tentar convencê-lo a ficar, e a palavra final foi do Marlon Freitas, tudo isso, na visão do Botafogo, diminuiria o peso nas costas do dono da SAF botafoguense. Foi assim que aconteceu nessa sexta-feira, por volta de 1 hora de videoconferência entre o Marlon Freitas e o John Textor. O volante de 30 anos de idade reforçou sua vontade de se mudar para o Palmeiras, onde vai ganhar pouco mais de R$1 milhão por mês, salário no Botafogo de 600 mil mensais, contrato no Verdão de 3 temporadas. E o que o Marlon deixou claro para o dono da SAF botafoguense é que a chance dele fazer a independência financeira. Diante desse cenário, o Botafogo confirmou aquilo que havia acertado na quinta-feira e o martelo foi batido. Importante contar que esses 5 milhões e 400 mil euros ou 35 milhões de reais serão pagos em 4 parcelas iguais, a última delas em janeiro de 2027, ou seja, em pouco tempo o Botafogo terá direito a toda essa grana. Só para completar, contar que fui procurado pelo John Textor pelas redes sociais e o dono da SAF do Botafogo assegurou que foi pego de surpresa não com o vazamento da notícia, mas com a informação em si. Ele disse que não sabia que o Marlon Freitas estava sendo negociado com o Palmeiras. Também assegurou que o clube não tem problemas para o pagamento do transfer ban relacionado ao Atlanta United. O Botafogo foi condenado a uma quitação de mais de 114 milhões de reais pela compra do Thiago Almada junto ao Atlanta United. O time americano não recebeu qualquer centavo e fez essa cobrança na FIFA e na Corte Arbitral do Esporte. Marlon Freitas, a notícia que começou a pipocar no dia 25 de dezembro. Começou a sair história de Palmeiras tem interesse, Palmeiras fez proposta, Palmeiras quer contar com ele, Botafogo será que quer vender, será que não quer vender, enfim. E aí no GE nós temos uma apuração feita a 8 mãos. Eduardo Rodrigues, Jéssica Maldonado, Rafael Bizarello e Thiago Ferri. A apuração do GE dessa história é a seguinte: o Palmeiras sim tem interesse no Marlon Freitas. O Palmeiras sim abriu conversas com o Marlon Freitas. Porém,
O Botafogo não tem a intenção de vender o Marlon Freitas nesse momento. É o que está dito na reportagem, é o que foi apurado pelos colegas do GE. Então vamos lá, valores possíveis aí. 5 milhões de euros. Trazendo para o real, isso dá mais de 32 milhões de reais, 32 milhões e meio de reais na cotação atual. Aí o GE foi lá e procurou o pessoal do Botafogo. E aí, é verdade? Vocês querem vender? Aí o Botafogo disse o seguinte, não, da nossa parte não tem interesse em vender. Agora, se o jogador quiser sair, é outra história. O PVC, Paulo Vinícius Coelho, publicou no UOL, agora pela manhã do dia 26, eu estou gravando esse vídeo às 9h43 da manhã, hoje, dia 26. O PVC publicou a coisa de 15 minutos antes de eu entrar no ar, que o Márcio Bittencourt, que é o empresário do Marlon Freitas, confirmou que o assunto começará a ser tratado hoje. Isso vai ao encontro de uma outra apuração de colegas do Rio de Janeiro, que dizem que o Botafogo convocou uma reunião de emergência para hoje, sexta-feira, para tratar da situação. Talvez uma conversa, uma reunião com o próprio empresário do Marlon, para entender, para ouvir, escuta, vai, não vai, né? Você quer ir, não quer ir, qual é a tua ideia e ver os próximos passos. Então, proposta oficial na mesa não tem ainda, pelas informações que chegaram agora, mas o Palmeiras já deu aquela sondagem. Escuta, o que você acha, hein? A gente quer. Lembrando que o Palmeiras vendeu o Aníbal Moreno que teve um ano de 2024 desastroso. O Palmeiras precisa reforçar o seu setor de marcação. Acho que, olhando para o Palmeiras, para uma futura possível negociação, o Palmeiras precisa ter um volante de combate, um volante de pegada para jogar ao lado do Marlon. O Marlon ele é muito mais um camisa 8, ele é muito mais um volante de saída, cabeça erguida, chegada ao ataque, lançamentos, bolas em profundidade, do que um cara de combate. Ele precisa de um meio-campo pegador ao lado dele, de um camisa 5, não é o 5 clássico brucutu, mas que tenha um poder de marcação maior do que ele tem. Mas enfim, isso aí é papo para depois, caso essa negociação seja concretizada. Aliás, também já ouvi informações de que o Martim Anselmi gostaria de uma outra característica de jogador no meio-campo. Enfim, tem muita coisa que vai ficar clara, eu acho que a partir de hoje, com o desenrolar dessa possível negociação. Então, dei o contexto para você e agora eu vou dar a minha opinião sobre esse assunto. Primeiro, quantas vezes você já deve ter me ouvido falar aqui no canal sobre SAF não ser filantropia? Eu digo sempre aqui, ó, vou repetir frases ditas exaustivamente aqui no canal. Gente, o Textor precisa ser exaltado para sempre como presidente, como dono, como o investidor que deu ao Botafogo o maior título da sua história, o maior ano da sua história, que foi 2024, a conquista da Libertadores e o fim do jejum no Campeonato Brasileiro. Isso ninguém vai tirar do Textor. Ninguém vai apagar esse capítulo da história, porque não tem como. Ele já tem esse lugar garantido no coração do botafoguense. Porém, não se esqueçam de que investidor busca lucro. E eu não criminalizo isso. Eu não sou contra o cara investir e lucrar. É do jogo, faz parte, desde que seja tudo lícito. Desde que, por exemplo, não tenhamos operações fantasmas, né? Se for tudo certinho, não tem problema nenhum. Problema nenhum. Se você conseguir aliar no modelo SAF o resultado financeiro e o resultado esportivo, se você aliar um ao outro, mundo ideal. Mundo perfeito. Porém, há um traço na personalidade do Textor, há uma característica do gestor John Textor que está muito presente, que é uma agressividade na obtenção dos valores, com vendas, assim, ele não está muito aí, sabe? Ele não está muito aí para perder oportunidade, né? Está muito claro que o projeto esportivo ele não é a prioridade do Textor. Eu vejo dessa forma, você pode discordar. Mas eu vejo dessa forma. Pô, Jorge, mas o cara que ganhou o maior título da história do clube pode ser acusado de não estar nem aí para os resultados esportivos? Bom, eu posso te dar o exemplo de 2025. 2025 foi um ano em que o John Textor simplesmente olhou para as competições e falou: dane-se. Dane-se. Vou fazer do meu jeito.
Qual é o meu jeito? Vou tentar botar uma grana no Lyon, vou jogar meus esforços todos no Lyon, vou vender jogador vai chegar aqui de passagem, fica 6 meses, vai embora, tô nem aí, o Jair chegou, ficou 6 meses, foi embora. O projeto, ele tá muito calcado, ele tá muito fincado em negociações, compra por X, vende por 2X, muito mais do que no desempenho esportivo. E eu repito, não há problema em lucrar. Ele não veio aqui para doar dinheiro ao Botafogo. Ele veio para botar dinheiro do Botafogo e tirar mais do que colocou, meu Deus do céu. Não sejamos inocentes. Agora, ele precisa entender que esta empresa chamada Botafogo, ela faz parte de um negócio onde existe competitividade, onde o título é o objetivo principal daquele que consome esse negócio, que é o torcedor, que existe o componente paixão. Tudo isso precisa ser levado em conta. Você não pode ser tão frio assim ao simplesmente abrir mão, e parece que não é o caso. Parece que não quer vender. Tudo bem, vamos cogitar essa possibilidade. Mas de abrir mão de um cara, por exemplo, que está na bandeira dos ídolos lá do Botafogo de todos os tempos. Tem lá o bandeirão que a torcida fez lá, aí fizeram votação. O Marlon foi um dos mais votados para entrar lá. Ídolos históricos. Garrincha está lá. Newton Santos está lá o Marlon Freitas também. Então você simplesmente pegar esse cara e vender, como se você tivesse meio ideia do qualquer móvel, né, ou qualquer imóvel do clube, não é assim, não é tão simples assim. Existe um componente de idolatria, de identificação que precisa ser levado em conta. Outro ponto, quando você perde, ou porque você quis vender, ou porque o jogador se seduziu pela proposta e você não teve como segurar, você perde esse cara para um rival dentro do mercado nacional, isso é exatamente o oposto do que se imaginou quando chegou a SAF no Brasil. Porra, meu clube tá ferrado. Meu clube, botafoguense, pode falar disso com propriedade. Precisando vender jogador a preço de banana, rival vindo aqui, levando, porque não tinha condição de segurar. Agora a gente é grandão, a gente é SAF, a gente tem um investidor poderoso, a gente tá gigante ali para negociar, pô, tem um dono que vem com dólar, que vem com... Aí nós vamos perder jogador pro Palmeiras. Esse é um pensamento que frustra muito o torcedor do Botafogo, que dá um recado, uma noção de fraqueza. Pô, quer dizer que o Botafogo tá perdendo jogador pro Palmeiras, para um rival local? Sim, é um rival do Botafogo de competições, pelo menos recentemente, não ao longo da história, sem dúvida, né? Não vou criar aqui uma rivalidade que não existe. Mas no momento, 2023 eles brigaram pelo título brasileiro e o Palmeiras vira o campeonato de maneira espetacular, incrível para cima do Botafogo. 2024 o Botafogo é campeão brasileiro, entre aspas, em cima do Palmeiras, porque ele vira o campeonato na rodada 36, ganhando do Palmeiras dentro do Allianz Parque e arranca para ser campeão. Ele elimina o Palmeiras da Libertadores na campanha para o título. E em 2025 o Palmeiras elimina o Botafogo no mata-mata da Copa do Mundo de Clubes. Então veja, nós estamos falando de 3 anos onde de alguma forma Botafogo e Palmeiras estão se cruzando nas brigas pelas competições mais importantes do país e até fora do país. Então existe sim hoje uma rivalidade, uma disputa de protagonismo. Eu acho que o Botafogo claramente ficou muito, muito atrás em 2025 e claramente nesse bolo ainda está bem atrás de Palmeiras e Flamengo. Mas ele está ali brigando, ele está ali dando os soquinhos dele, ele está ali tomando uma, dando outra, né? Vai um diabezinho, entra aqui, entra uma direita ali, toma outra e está brigando. Nem isso ele fazia, não machucava ninguém. Pré-SAF, Botafogo corria risco de extinção, como você sabe, pré-SAF, de virar um clube ioiô, de virar um clube sem nenhuma relevância, de jogar Série B, de jogar até uma Série C, cara. Botafogo, se não vem a SAF, a gente não sabe o que seria do Botafogo hoje em 2025, o que estaríamos falando do Botafogo hoje, se é que estaríamos, a gente não sabe. Então, é muito complicado. Nós estamos falando de ídolo, nós estamos falando de um cara identificado, nós estamos falando de perder um ativo para um rival local que vai disputar com você as mesmas competições. É um tema bem complexo. E do ponto de vista do Marlon, quem sou eu? Eu jamais, quantas vezes eu defendi aqui e em inúmeros vídeos,
Atletas que trocam o clube atual por um outro clube por uma proposta financeira maior. Eu não faço conta com o dinheiro da galera, eu não sou fiscal do dinheiro de ninguém e eu não julgo ninguém que vá sair por uma proposta maior. Nunca fiz isso. Não vai ser agora com o Marlon que vou fazer. Porém, é uma decisão que ele precisa pesar muito bem justamente nesse aspecto da paixão, da idolatria, porque ele pode estar saindo de um clube onde ele é muito querido, onde ele é respeitado, onde ele conseguiu dar a volta por cima, depois de todas as críticas do bombardeio que recebeu em 2023, para um clube onde ele vai ter que cavar esse espaço. É sempre mais difícil. Porém, você também tem que confiar no teu potencial. Outra, aí olhando um lado positivo da coisa, copo meio cheio, copo meio vazio. Você está indo, se isso acontecer, se essa negociação acontecer, você está indo para o Palmeiras. Você está indo para o clube que tem o trabalho mais longevo e vitorioso do futebol brasileiro nos últimos anos, de 2020 para cá, um clube que tem estrutura, um clube super organizado hoje no seu departamento de futebol, um clube com potencial para investir, para trazer um time mais forte, mais competitivo, gastou 1 bilhão nos últimos 2 anos em contratações. Então, se for um contrato de 3 anos... dá pra gente imaginar tranquilamente, nesse espaço de 3 anos, o Palmeiras brigando por Libertadores, chegando em mais uma final de Libertadores, quem sabe conquistando mais uma Libertadores, e o Marlon pode estar lá. Ele não estaria trocando o Botafogo para qualquer clube, para um clube inferior. Ele estaria trocando o Botafogo para um clube da primeira prateleira do futebol brasileiro. Em termos de competitividade, né, em termos de conquistas recentes. Não seria nenhum grande absurdo profissional, desculpa, mas não seria mesmo. Entre Palmeiras e Inter Miami, se falou também de uma possível proposta do Inter Miami, olhando para o lado esportivo, porra, é Palmeiras, né, galera? Inter Miami, beleza, vai ter um vidão, vai ganhar muito bem, vai ganhar em dólar, vai ter uma pressão muito menor, mas será que vai ser aquilo que o jogador quer? Será que vai ser aquilo que ele busca? A gente vê o Marlon nos vídeos de vestiário, ele como capitão, sempre muito enérgico, sempre com discursos muito fortes, sempre com muita vontade de competir. No Botafogo ele vai continuar tendo isso, no Palmeiras ele teria isso. No Inter Miami seria outra realidade que eu não sei se esportivamente iria fazer o olho do Marlon brilhar, se iria seduzir o Marlon Freitas de alguma forma. Então, gente... Tá colocado na mesa o assunto, as próximas horas vão ser muito importantes, a gente vai ter atualizações, pode ser que no momento em que você esteja vendo o vídeo, a situação já tenha tido um rumo, um caminho já definitivo, mas o que eu penso, proposta tá na mesa, pô, pensa no seguinte também, hein? Olha como são as coisas, o Marlon tem 30 anos, ele tem mais 1 ano de contrato. Pensando com a cabeça do Textor, que busca sempre esse resultado financeiro em primeiro lugar, uma venda agora de 30 milhões de reais... é uma venda que, para um jogador de 30 anos, em fim de contrato, talvez ele não consiga fazer lá na frente, porque daqui a 6 meses ele pode assinar um pré-contrato com alguma outra equipe e sair no fim do ano a custo zero, sem o Botafogo receber 1 centavo. Então, não se enganem, isso vai entrar na conta, na cabeça do Textor, isso também estará presente. O Botafogo tem que pagar o Atlanta United. O Botafogo corre o risco de se ferrar com a história do Almada, e são mais de 100 milhões de reais, é um dinheiro que ajudaria. Porém, vender para o mercado interno é exatamente o oposto do que você espera quando um clube vira SAF. Não tem decisão fácil nessa história. Nem para o Marlon, muito menos para o Botafogo. Aguardemos os próximos passos. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.